Olá, tudo bem? Sou o Márcio da Tecnoeb Informática. Vamos falar um pouquinho sobre gestão, vamos falar sobre tratamento de dados. Recentemente o portal, a revista SA Varejo, fez um webinar, um evento falando especificamente sobre tratamento de dados. Participaram ali alguns grandes players como Philip Morris, Martins, Super Lopes, Kraft Heinz, e eu vou trazer aqui para vocês alguns insights, algumas informações que eu captei de lá que eu julgo que são interessantes, importantes para a sua empresa, para o seu setor. Vou começar com uma frase de um professor universitário estatístico chamado Eduardo Deming. Ele diz assim: "Em Deus eu acredito, mas para todo o resto me tragam dados." O que eu entendo com isso? Que a percepção, o conhecimento, a experiência é importante, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas se você aliar a percepção, o conhecimento e a experiência a uma base de dados, a informações qualificadas, a dados qualificados, aí as suas ações vão ficar muito melhores, né? Vão ter resultados muito melhores, né? Hoje, contar só com a experiência, só com a informação, só com conhecimento, só com feeling, não é suficiente para você evoluir e melhorar o seu negócio. E eu vou colocar agora 6 perguntas que você pode responder pensando no seu negócio, pensando na sua empresa, para você entender o quanto que é importante você ter dados e você tratar dados. Vamos lá. Como se comporta o seu cliente? Quer dizer, que hora que o seu cliente vem na loja, o que ele compra, quando que ele compra, por que ele compra, quem é seu cliente, idade, sexo. Como se comporta a sua loja, que hora que a sua loja está disponível para o seu cliente, que hora que você faz a troca de turno, que hora que você faz reposição dos produtos, como é que você faz o atendimento, como é que se comporta a sua loja. Qual a sua eficiência na cadeia de compra e em que você está se embasando para fazer as suas compras. Você compra porque você vai na gôndola e vê que faltou o produto, você compra porque o seu estoque está vazio, você compra porque o seu fornecedor te sugere comprar, ou você compra porque você avalia, por exemplo, o giro de cada produto, de cada mercadoria. Possui dados qualificados, ou seja, a sua inserção de dados na entrada de mercadoria, na venda, no seu lançamento financeiro, ele tem dados qualificados, seu cadastro de produto está bem qualificado, isso reflete na hora que você vai fazer uma pesquisa de dados? Qual o potencial de venda de cada departamento? Quando você estruturou a sua loja, você criou os departamentos, subdepartamentos, setores, e você criou um planejamento de faturamento, de markup ou margem para cada departamento. Isso está sendo seguido, isso foi esquecido, isso não é mais referência, isso ainda é importante? Bom, essas perguntas elas fazem parte de uma cultura de ler, de tratar, de interpretar dados, né? E tudo começa lá no seu ERP, no seu sistema Lince, onde você vai fazer a inserção de todos os dados e depois caminha para o seu BI, que é o sistema Omni, que vai poder transformar os seus dados, né? Com a correta leitura dos dados, com dados qualificados, a sua empresa pode resolver grandes problemas, né? Ou seja, você insere os dados, você trata os dados, faz uma leitura dos dados e dessa leitura você transforma em informação. E essa informação você resolve problemas, você resolve gargalos. Por exemplo, um deles a ruptura. O que é a ruptura? Ruptura é a falta de mercadoria na sua gôndola, ou seja, o seu cliente foi até a sua loja para comprar um produto e não tinha o produto na gôndola, não tinha um produto na vitrine. Ele até pode substituir aquele produto por um outro semelhante, mas não é a mesma coisa. De qualquer forma, isso representa uma perda de faturamento. O José Barral, presidente da rede Lopes Supermercados, disse a seguinte frase: "Ruptura é muito grave, já é a maior rede de supermercados do país." Ou seja, o volume de ruptura nas lojas de varejo é tão grande, o valor desse volume de ruptura é tão grande que já representa em valor a maior rede de supermercados do país. Então, entenda, se você tem ruptura na sua loja, basicamente toda loja de varejo tem algum tipo de ruptura, mas quanto maior a sua ruptura, maior a sua perda de faturamento. Cada vez que o seu cliente entra na sua loja, procura um produto e não tem, vai embora, deixa de comprar aquele produto, isso é perda de faturamento.
Então, com o devido tratamento de dados, você consegue identificar aonde essas rupturas estão acontecendo e trabalhar para que elas não aconteçam mais. Voltamos ao que podemos falar de dados qualificados, dados tratados, né? O que a gente pode fazer quando a gente qualifica os dados, quando a gente trata os dados, né? Quais outras ações que a gente pode promover? A gente pode redefinir departamentos, pode redefinir mix de produtos, pode criar ações para crescer o ticket médio, pode aumentar margens ou markups, pode mudar espaço nas gôndolas ou nas vitrines, ou seja, você pode fazer uma série de ações quando você tem dados qualificados, quando esses dados se transformam em informação. Claro que você tem que se preocupar com os dados da sua empresa e não divulgar os dados da sua empresa, ao mesmo tempo que você não pode restringir. O que é isso? A sua equipe que participa da sua empresa e precisa participar das decisões da sua empresa, das escolhas da sua empresa, né? Ela precisa ter acesso aos seus dados. Então você vai selecionar na sua equipe aqueles colaboradores que você vai dar a ele acesso aos dados, para que eles possam interferir, para que eles possam julgar, para que eles possam ajudar. Mas também não vai abrir esses dados para todo mundo, principalmente para o seu público, né? Você tem que preservar esses dados. Mas falando sobre preservação de dados, vamos dar uma olhada no exemplo de um app e um site chamado Menor Preço. Se você entrar aí no compras.menorpreço.pr.gov.br, o que é isso? É uma empresa que fez um acordo, uma associação com a Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná e ela captura as informações de venda do seu checkout, do checkout de cada uma das lojas no estado do Paraná. E ali ela informa para quem quiser, se você entrar agora no compras.menorpreço.pr.gov.br, ela informa para quem quiser qual o produto que foi vendido em cada loja, ou seja, e qual o preço que ele foi vendido. Você consegue saber se o seu concorrente tem aquele produto e qual o preço que ele tem. Claro que isso foi voltado para o público, para o consumidor final, né? Mas isso está aberto para todo mundo. Então, nesse momento, todo mundo consegue saber se na sua loja, lá no estado do Paraná, tem um determinado produto e a que preço esse produto está sendo vendido. Bom, para você cuidar dos dados da sua loja, o que você precisa fazer? Você precisa ter gente, equipe que vai dar atenção a isso. Pode ser um especialista? Claro que pode. Você pode ir na faculdade, na universidade e contratar alguém que está fazendo um curso de estatística, por exemplo. Isso certamente vai te ajudar. Um matemático certamente vai te ajudar. Mas pode ser você, pode ser alguém da sua equipe que conhece a sua loja, que conhece o seu métier. Então ali ele vai poder realmente entender os dados. Bom, e se você não tem dificuldade, se você não consegue entender cada uma daquelas informações, faz um contato com a gente, liga para a Tecnoweb Informática, a gente tem como te ajudar nisso aí. Não esqueça que seus parceiros, seus fornecedores também tratam dados. Fornecedores têm muitos dados, e eles podem te ajudar a entenderem os seus dados, interpretar os seus dados e melhorar a performance da sua loja. Agora, pensando nos seus clientes, consumidores finais, que hoje compram pelo delivery, compram pelo app, compram pelo e-commerce e compram na loja. É o que a gente chama de omnichannel, Ele compra em vários locais diferentes. Todos eles convertem para a sua loja. É muito importante você conhecer o hábito de compra desse cliente, você saber quem é esse cliente, quando que ele compra, qual que é o momento de consumo desse cliente, qual que é a quantidade que ele compra, qual que é o combo natural. O que é o combo natural? É aquilo que todo cliente vai na loja e compra lá, por exemplo, o pão, o leite, o bolo, ou ele vai no supermercado e compra o arroz, o feijão e o legume, a verdura, a fruta. Então esses são os combos. Qual que é o combo do seu cliente? Para você saber disso, você precisa capturar os dados desse cliente no momento da compra, igual já está sendo feito no estado do Paraná, e saber quem compra, que hora que compra, a quantidade que compra, quais os combos que foram comprados. Se você sabe isso, você pode provocar mais vendas simplesmente mandando essa informação de volta para o seu cliente para um produto que ele já está habituado a comprar, que ele quer comprar. Então você vai atrair esse cliente para a sua loja novamente. Viu como é que é importante você ter os dados do seu cliente, os dados de consumo, do momento de consumo do seu cliente? E isso se inicia um processo de fidelização. Ou seja, você traz o seu cliente para a loja e às vezes para trazer ele pela primeira vez você precisa dar para ele um incentivo, dar uma motivação, ou para ele retornar você precisa dar uma motivação. Então você pode gerar um desconto, pode gerar um voucher de desconto para o seu cliente, e você pode chamar os seus fornecedores para participar
desse voucher de desconto? Já pensou em você ter um voucher de desconto personalizado com a marca do seu fornecedor, com os produtos do seu fornecedor? Será que ele vai querer participar na sua loja? Provavelmente vai querer participar. E aí você vai trazer o seu cliente de volta, ou vai trazer um não cliente para se tornar cliente, para conhecer a sua loja, para conhecer os seus produtos. A indústria, ela tem muito interesse nos seus dados. A indústria já tem muitos dados, ela conhece muito o mercado, mas ela continua tendo muito interesse nos seus dados de varejo, aquele da venda, lá na ponta do seu checkout. Então, e ela tem verba para isso. Converse com seus fornecedores, com os grandes fornecedores, para saber se eles têm interesse em investir, por exemplo, num tratamento de dados da sua loja. Está na hora de você mudar o relacionamento com o seu cliente. Identificar o melhor produto para o seu cliente e o melhor cliente para o seu produto. Veja bem, você tem uma série de produtos que você pode escolher os clientes que podem ter interesse por esse produto. E você tem uma série de clientes que podem ter interesse a outros produtos da sua loja. Então é o melhor produto para o seu cliente e o melhor cliente para o seu produto. Isso é também uma ação de foco do cliente. A gente se fala muito de colocar o cliente no centro de tudo. Isso é absolutamente verdade, isso é absolutamente necessário. Mas como é que você coloca o cliente no centro de tudo? É colocar ele no centro e ficar olhando para ele? Não, isso é um equívoco. Você não pode colocar o cliente no centro e olhar para ele. Você tem que olhar para onde o seu cliente está olhando. Isso se chama foco do cliente. Então você olha para onde o seu cliente está olhando. Quando você olha para onde o seu cliente está olhando, você percebe o comportamento do seu cliente e você consegue criar ações para poder atender esse cliente. Veja tudo de forma abrangente. Mude a forma como você enxerga hoje o seu mercado, como você enxerga o seu cliente. Veja tudo de forma abrangente. Muitos dos nossos clientes estão em home office ou simplesmente estão mais tempo em casa. Você já imaginou, já entendeu o que isso mudou na rotina de alimentação do seu cliente? Ele pode querer mais praticidade, ele pode não ter mais o espaço adequado para fazer uma refeição porque ele está usando para o home office, ele pode querer uma refeição mais requintada porque ele está com a família, então quer dividir aquele momento de uma forma diferente que ele não dividia antes. Isso tudo interfere na forma como você vai oferecer os seus produtos para os seus clientes. Da mesma forma, na sua loja, da forma que os seus fornecedores te entregam os produtos, a frequência que eles te entregam, isso mudou? Alguns fornecedores estão tendo dificuldade em manter a linha de produção em função da pandemia. Então, será que você tem que aumentar o seu estoque? Será que a avaliação do giro de mercadoria, da sua mercadoria, ela mudou também? Just in time acabou ou ele está só diferente? Outra coisa que você pode fazer também, outra ação que você pode fazer é o serviço de assinatura de produtos recorrentes. Veja bem, seu cliente vai na sua loja e compra pão, leite, pão de queijo, bolo. Ele vai na padaria quase todo dia, 3, 4, 5 vezes por semana. Ele vai no supermercado e compra o hortifruti, o FLV, material de limpeza. Ele vai no supermercado 1, 2, 3, 4 vezes por mês. Aliás, a frequência de ida nos supermercados aumentou, a frequência de ida na padaria também aumentou, né? Apesar da venda do delivery também ter aumentado. Por quê? Porque as pessoas estão mais em casa, estão consumindo mais, né? E se você faz um serviço de assinatura, tá certo? O serviço de assinatura permite você aumentar o faturamento, garantir um faturamento, te permite programar uma produção, te permite programar compra e reposição de mercadorias, leva conforto ao seu cliente e principalmente resolve um problema do seu cliente. E quando você resolve um problema do seu cliente, você cria um processo de fidelização, porque você é a pessoa, a sua empresa é a pessoa que está resolvendo um problema para ele. O que ele vai comprar todo dia, o que ele vai consumir todo dia, o que ele vai preparar todo dia, que habitualmente ele não fazia isso, né? Ele comia muito na rua, ele fazia refeição enquanto ele estava trabalhando, às vezes na rua, na empresa dele, no trabalho, e agora ele está em casa. Então pensa que isso é uma mudança de hábito muito forte e você pode contribuir com isso e ter retorno com essa mudança de hábito. O quão mais rápido você conseguir se adaptar a esse novo cenário, essa nova realidade de consumo, vai refletir positivamente na sua loja. Então quebre as suas verdades, mude o que você pensava até agora sobre consumo. Os que os seus clientes mudaram, você também precisa mudar. Agora eu vou falar com você sobre o nosso sistema BI, o Omni, que é a ponta
do tratamento de dados, da leitura de dados, que vai transformar os seus dados em informação importante. O Omni é certamente um dos principais BIs de varejo de alimentos do país, eu não tenho dúvida em falar sobre isso. E ele pode lhe responder muitas perguntas. Quando a gente está olhando para um BI, a gente precisa saber fazer as perguntas certas. Fazendo as perguntas certas, você tem respostas importantes que vão transformar em ações, que vão transformar em informação qualificada. Vou dar alguns exemplos do que o Omni pode fazer para você, pela sua loja. Acompanhamento de faturamento mensal, faturamento diário, ruptura, CMV, venda por departamento, subdepartamento, produto com custo acima do preço de venda, isso acontece muito, produto que não alcançou o markup ou a margem planejada, operadores que ainda não fizeram conferência de caixa há mais de 2 dias, clientes que compraram a prazo e ainda não pagaram na data combinada, programada, ticket médio, CMV do dia, clientes dia. O Omni tem uma infinidade de respostas para lhe dar. Essas são alguns exemplos de coisas práticas que você vai encontrar logo no dashboard principal do sistema Omni. Os dados estão aí, estão acessíveis para você e para todo mundo, tá? Basta você buscar. É claro que saber fazer as perguntas certas é muito importante. Entenda que o que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar até o futuro. Quem tem muita informação tem poder nas mãos. Então comece agora e vai aprendendo. Grande abraço, fique atento.